Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui para a apresentação dos grupos temáticos 2026 do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum CCNTs. Então, eu vou começar por fazer esta apresentação para que todos entendam melhor, né, o que são esses grupos e como se dá agora essa etapa de apresentação e depois também de quem quiser se candidatar a participar dos grupos temáticos do Fórum CCNTs durante esse ano. Bom, então nossos objetivos aqui são que constituir esses grupos, que são espaços neutros e colaborativos que convidam a participação dos setores público, privado e terceiro setor, né? E os membros de cada GT, então, apresentam o plano de uma atividade a ser desenvolvida colaborativamente durante o ano. Aí, ao lado, algumas fotos dos nossos grupos se reunindo. Então, esses grupos, eles efetivamente se reúnem durante o ano. E aqui a lista dos grupos temáticos que foram pré-selecionados para este ano. Eu digo pré-selecionados porque, como nós vamos ver, existem regras para a constituição desses GTs e essas regras precisam ser cumpridas e a gente só consegue entender se todas as regras foram cumpridas ao final dessa nossa atividade e também ao concluir o período de candidaturas, né? Afinal de contas, esses GTs eles têm que ter um mínimo de participantes, eles têm que ter um mínimo de variedade de participantes em termos de setores. Então, é, a gente não necessariamente já tem, a princípio, esses elementos presentes nos GTs. Eu destaquei aqui, né, são 10 GTs, sempre, todos os anos, nós temos mantido 10 GTs, claro que foram aí submetidos muito mais de 10, então a gente teve que fazer aí esse processo, né, de entender quais GTs se encaixavam, então, nos critérios, né, do próprio edital para a seleção de GTs, mas eu destaco aí em azul dois GTs novos que foram propostos pela primeira vez nesse ano, um sobre CCNTs no ambiente de trabalho e o outro sobre periodontite. Destaco também que o GT, né, durante muitos anos nós tivemos o GT de doença cardiovascular e no ano passado tivemos o GT de infarto e AVC, e há uma proposta agora de fusão entre esses GTs, né? Então seria um GT de doença cardiovascular, infarto e AVC. E destaquei também o GT de saúde digital para condições crônicas não transmissíveis, que ele retorna agora, né? Então ele já existiu no ano passado ele não foi proposto e ele volta agora proposta. E outros são GTs mais tradicionais que já existiam e continuam aí com o mesmo nome, né, as mesmas características que antes. Aqui o QR Code é para que se possa acessar a página onde estão listados esses GTs e também as regras para participar desses GTs, né, para a constituição e para participação nos GTs. Vou pedir para a nossa equipe também que coloque no chat para que todos possam acessar essa página. Bom, aqui um resumo de regras gerais, então, que cada GT deve ter no mínimo 4 e no máximo 14 participantes. Portanto, se ao final do período de candidaturas não houver 4 participantes no GT, o GT não é constituído. Não será selecionado GT com membros de apenas um setor. Então, da mesma forma, se todos os participantes do GT forem, por exemplo, do terceiro setor, esse GT ele não é selecionado, né? Acaba não sendo constituído oficialmente. A composição deve respeitar a política de conflitos de interesse do Fórum CCNTs, então isso está também nas regras aqui que podem ser acessados através desse QR Code no nosso site, né, o link da política de conflitos de interesse do Fórum CCNTs. Cada pessoa, independentemente da instituição, só pode participar de um GT. Cada GT terá reuniões durante o ano e um grupo de WhatsApp para informações, né, e para interação contínua. E há outras regras também que podem ser apreciadas no nosso edital, que acessado nesse QR Code e também
no link que foi compartilhado no chat. Bom, agora eu vou convidar aqui os facilitadores ou cofacilitadores, aqui já está a lista dos facilitadores e cofacilitadores dos 10 GTs, e esse QR Code já é para candidatura. Então, quem quiser imediatamente se candidatar a participar de um desses GTs, pode já usar o link desse QR Code. Eu vou pedir também para que a nossa equipe coloque esse link, né, no chat.